Bom, bora lá. Gente, obrigada pelo convite mais uma vez, né? Eu tô só com essa tela única aqui, então não vou estar vendo o chat durante a palestra, mas qualquer dúvida vocês podem ir tirando ali, que eu vou respondendo no final também. Eu sou a Camila Santos, muito mais conhecida como Camila Code, então vocês vão ver sempre escrito Camila Code por aí nos slides. E hoje eu vim falar para vocês sobre DevOps, mas além da parte de pipelines, infra, a parte mais estratégica, que principalmente quando a gente chega no cargo de staff é vital para gente. Então, só me apresentando novamente, né? Sou a Camila Santos, muito mais conhecida como Camila Code. Eu sou Staff Software Engineer na Acreditas, eu sou dona da Camila Code Treinamento e Tecnologia, que é a empresa de formação e treinamento de desenvolvedores. Sou GitHub Star, a nona do Brasil, e também sou 4 vezes Microsoft MVP. E também sou coautora de 3 livros na área de tecnologia e empreendedorismo. Bom, bora falar agora do conteúdo dessa palestra, né? Então, até para entender aqui o fórum que a gente está, né, enquanto eu vou aqui apresentando, né, que senioridade vocês estão hoje, né? Vocês estão mais sênior, vocês estão mais iniciantes, tem alguém que já é staff, mesmo que seja na área de DevOps na programação? Mandem aí no chat que eu vou vendo. Bom, então aqui eu vou falar muito sobre coisas que mudaram muito na minha carreira quando eu saí do papel de apenas uma dev e comecei a ser uma liderança. Então, eu já atuei como tech lead por um tempo. Atualmente sou staff software engineer, que também é um tipo de liderança, né? Então, pelo menos na minha vivência como tech lead, eu também era gestora de pessoas, tinha uma parte muito mais business ali de custos e tudo mais. Então, era bem mais gestão e business do que código. Agora, como staff, a gente tem a liderança, não é gestora de pessoas, e também tem código, e também tem muita estratégia, né? Então, a coisa que eu faço muito é essa parte de pensar em estratégias para a gente implementar alguma coisa, estratégias para a gente criar um novo produto, dentre vários outros pontos. Boa, já vi aqui que temos um estagiário em DevOps. Então, quem está no nível mais iniciante também não se preocupa, tá? Tudo isso daqui vai ser muito útil para você. Então, vamos lá. O que realmente separa um dev técnico de uma liderança de engenharia? É exatamente isso que eu vou falar. Então, a primeira pergunta nessa palestra ela não vai ser tutorial de nada, né? Que eu não vim falar muito de ferramentas, assim, de estratégias. Vai ser muito perguntas, questionamentos, aí vocês podem responder no chat ou responder internamente para você mesmo. A ideia é alugar um triplex na cabeça de vocês, basicamente, né? Então, é se você ainda acha que DevOps é sobre ferramenta. Então, muita gente às vezes fala de, vou contratar um dev DevOps, né? Um engenheiro DevOps, uma pessoa DevOps, sendo que DevOps é muitas outras coisas que eu vou falar ao longo daqui, e ferramenta é só uma pontinha ali, né? Uma pequena coisinha ali do Ops ali, da parte de operação e da parte do Dev, né? Então, se você acha que DevOps é só a gente falar de Kubernetes, e a gente falar de OpenTelemetry, a gente falar de Grafana, várias outras coisas, você está no nível errado. Então, essa palestra ela vai muito tentar te ajudar a entender se você está mais próximo da mentalidade e estratégia de um dev sênior ou de uma pessoa staff. Então, se você acha ainda hoje que DevOps é sobre ferramenta, você ainda está um pouco mais longe de chegar no nível staff ou no nível liderança no geral. Mas é que eu vou falar staff, né? Porque é meu cargo. Eu também achava por muito tempo que era, então eu sempre tive certo gap técnico na parte de infra, é meio irônico que eu sempre tô aqui palestrando nesse evento, mas eu sempre tive um certo gap técnico na parte de infra e eu não gostava muito desse tema. E aí, a grande mudança de chave de mindset para mim foi quando eu entendi que DevOps não era só entender como era orquestrar containers, não era só entender como que eu expunha métricas, não era só eu entender como que eu escalava a aplicação com Queda, com HPA, com outras coisas. DevOps era a gente pensar em várias outras coisas antes disso. Era eu entender o problema que eu tinha que resolver, era eu entender como que eu tinha que resolver, quem ia usar, quantas pessoas iam usar, para aí sim não acontecer o que já aconteceu algumas vezes comigo, que é ser chamada para apagar o incêndio que eu mesmo ajudei a montar. Então, pode ser que na época que isso aconteceu, a Camila do passado pensava muito só na parte de ferramentas, e aí, vou aprender sobre esteiras para passar ali nos code build ali, né, que tem ali todas as verificações. Só que, muito provavelmente nessa época, eu pequei em várias outras coisas que eu vou falar ao longo dessa palestra, que era pensar muito no cliente final, que era deixar todo o time com o mesmo conhecimento que eu, e eu aprender com os outros também, porque nessa época não era staff nem liderança. Então, quando a gente está num cargo mais estratégico, né, que a gente deixa de ser o que eu chamo de contribuidor individual, né, que só faz a sua tarefa e beleza, é isso aí, e a gente passa a ser uma liderança que, além de entregar a sua parte, você é responsável por ajudar o restante do time a entregar a parte deles,
você tem que ter um mindset, eu não gosto dessa palavra, um pouco diferente, para realmente você criar menos incêndios e você ter que apagar menos incêndio. Ainda pode ser que esses incêndios aconteçam, né? Incêndios aqui é bugs em produção, esse tipo de coisa, né? Porque pode ser que algum imprevisto, como a AWS cair, por exemplo, aconteça, e aí ninguém está muito preparado para isso, a não ser que você tenha multi-clouds ali ou em múltiplas regiões, né? Mas a gente vai falar muito nessa palestra sobre coisas que vão te ajudar a você ter menos incêndios e o seu time ter menos incêndio. E principalmente você, como tech lead ou como staff, ser a pessoa que conduz o time a gerar menos incêndios possíveis e ainda, se gerar, você conseguir corrigir o mais rápido possível para a empresa perder menos dinheiro possível, que é muito importante. Bom, continuando aqui, né? DevOps, ele deixa de ser pipeline quando a gente está num cargo de liderança, né? Então, quando eu digo aqui pipeline, não é só aquela parte de realmente, vamos só fazer ali os stages da pipeline, né? Então, eu já trabalhei com GitLab, com Code Pipeline, hoje eu uso muito GitHub Actions, né? Então, de longe, DevOps não é só aquele monte de estágiozinho que a gente tem ali quando a gente vai fazer o deploy. Ele vira uma estratégia, mas não só uma estratégia para escalar o sistema, é para escalar pessoas e a cultura da empresa. Então, ao longo dessa palestra, eu vou falar, todos os slides vão meio que se conectando, que não adianta você ter o melhor ferramental do mundo se a empresa tem uma cultura péssima, para não falar outra palavra. Não adianta você ter o melhor time do mundo e você ter uma cultura super burocrática que trabalha com Gmood e outras coisas que alguns tipos de empresa ainda trabalham. Então não adianta você ter uma cultura maravilhosa na empresa e você não ter um bom ferramental. Então tudo isso, né, pessoas, cultura, tudo tem que andar junto com a parte de infraestrutura, com a parte que a gente acha que é o DevOps, que é só, vamos falar de container, vamos falar de métrica, vamos falar de observabilidade, é muitas outras coisas. Então, quando a gente fala de escalar um sistema, não adianta você escalar o sistema se o time não está suficientemente maduro para lidar com um número maior de clientes, tanto o time técnico quanto o time da empresa como um todo. Não adianta a gente falar de vamos contratar mais pessoas, porque entra muito aquele meme que a galera fala, né? De as 9 grávidas não vão ter 9 bebês do dia para noite, vão demorar os mesmos 9 meses para ter 9 bebês, né? Então, muitas vezes as empresas ainda falam, né, de vamos aumentar o time, mas tem toda uma curva de aprendizado para essa pessoa começar a gerar valor realmente. Então, você tem que ter uma cultura muito boa de onboarding para essa pessoa escalar e, consequentemente, escalar seu sistema. Então, percebe que é um grande ciclo de várias coisas que vão estar unidas para aí sim o seu DevOps, a sua linda pipeline, ter o seu valor. Beleza? E aqui a gente vai começar a falar um pouco sobre a diferença de sênior e de staff. Eu vou ficar toda hora olhando a hora, porque eu me empolgo às vezes explicando. Então, sênior e staff, por mais que muita gente ache que staff é uma pessoa sênior muito boa, é um sênior plus, é um sênior muito legal, é muito diferente. Então, sênior, por mais que a gente já tenha um protagonismo no time, por mais que a gente já tenha um certo nível de influência no time, quando a gente muda ali para o cargo de staff, eu consegui botar o chat na outra tela, agora a família vai ver vocês. Quando a gente muda para o cargo de staff, a gente começa a ter que parar de se olhar para nossa caixinha. Então, assim como quando eu falo muito para a galera que eu dou mentoria que de pleno para sênior, a diferença é que a gente para de pensar em um projeto, tipo, o meu microserviço, eu começo a pensar no ecossistema de microserviços, como que eles se comunicam, como que eles interagem e tudo mais. Quando a gente fala de sênior para staff, é um pouco parecido, só que para de ser só na técnica. Você começa a pensar em vários outros pontos, como a jornada do cliente como um todo, sobre como que o seu time está lidando ali com aquele processo de desenvolvimento, o que que você pode agilizar ali para o time. Então, até quando eu faço one-on-one com o meu time, que eu faço one-on-one com o time inteiro, a pergunta que eu mais faço para a galera é como que eu consigo te ajudar mais? Então, claro que eu ajudo na parte de carreira, claro que eu vou tentar resolver todos os impedimentos técnicos, mas eu também quero saber o que que no dia a dia eu posso te ajudar mais. É talvez eu fazer um discovery técnico um pouco mais profundo antes de descer para o time. É talvez eu colocar vocês em menos reuniões assim por diante. Então, uma grande diferença de sênior para staff é que você para de pensar na sua caixinha, no seu código, ou ainda no seu ecossistema de microserviços, você para olhar para o lado. Então, até quando a gente fala dos outros cargos da carreira técnica, né? Que agora eu tô na carreira técnica em vez de tech lead, manager e tal. Agora eu vou para staff, principal, DE e assim por diante. A gente começa a ter impacto maior do que só no squad. Então, staff geralmente é um staff por squad. Então, você cuida de todo mundo daquela squad, todos os sistemas daquela squad. Só que você já começa a pensar muito sobre
stakeholders, você começa a ter contato com outras tribos, outros times, coisas que talvez como sênior você não teria tanto. Quando a gente fala de principal, geralmente você já cuida de uma tribo inteira. Então, são projetos de uma tribo inteira, projetos de uma tribo inteira, né? Para quem não é da metodologia ágil, né? Tribos geralmente são um conjunto de squads. E aí, quando a gente fala de virar distinct, geralmente você cuida da empresa inteira ou parte da empresa inteira, né? Tipo, divide ali com outro distinct. Então, quanto maior o seu nível técnico, menos o DevOps e o dia a dia como um todo, mas aqui vamos trazer um pouco para o DevOps, deixa de ser sobre ferramenta. Passa a ser sobre como que a gente otimiza custo, passa a ser sobre como que o time consegue entregar mais com menos risco, passa a ser sobre várias outras coisas, como essas que eu trouxe aqui no slide. Então, quando você é sênior, geralmente você fica com aqueles trabalhos um pouco mais complicados que a galera foge um pouco, tipo configurar a pipeline do zero. Quando você é staff, você já tem que pensar em desenhar todo o fluxo de entrega. Então, por exemplo, você tem que pensar desde como vai ser a pipeline, se eu consigo fazer alguma coisa para melhorar a velocidade do build, se você consegue, por exemplo, melhorar o fluxo de lançamento de releases. Você começa a ter um poder, talvez, de mexer em como a empresa inteira entrega o software, porque geralmente tem algumas conexões entre staffs, digamos assim, que você pode prever uma nova forma de deploy, uma nova ferramenta, dentre várias outras coisas. Aí partindo para um ponto de código, mas também é uma parte aí do DevOps, a parte de teste, você só me hidratar? Hum. Quando a gente é sênior, você é referência em escrever testes, não só em escrever, mas também fazer code review, né? Então, quanto mais sênior a gente fica, a gente começa mais a ser chata, né? Então, ver coisas a melhorar e problemas no código dos outros. Então, com certeza, você é a pessoa que mais escreve teste bem, que mais pensa em cenários de cobertura de testes. Mas quando você vai para staff, isso deixa de ser suficiente. Você, além de escrever teste, você tem que prever falha sistêmica, você tem que pensar se eu não cobrir esse cenário, meu sistema vai cair. Se engargalar esse monte de requisição aqui seguida, por mais que meu teste unitário passou, por mais que no WireMock deu certo, pode ser que caia. Você tem que, por exemplo, antes de entregar uma feature, você ver se a API que você vai consumir do time vizinho aguenta o tanto de requisição que você quer mandar. Então, entende que quanto mais staff você fica, deixa de ser só sobre a action de teste ou a taxa de cobertura do Sonar ou outra ferramenta, não é public. E você tem que pensar em vários outros problemas que você não pensava antes. E aí também, né? Quando você é sênior, você faz deploy. Então, muitas vezes, em algumas empresas que eu passei, que tinha esse rolê de Gmood, tinha esse ponto, né? De, geralmente é tech lead que acompanha o deploy, ou é sênior, né? A pessoa mais sênior do time. Mas quando você tá num papel de liderança, principalmente de staff, você não só vai ser a pessoa que vai lá e aperta action para rodar o deploy em prod. Você vai ser a pessoa que vai pensar em melhores padrões de confiabilidade. Então, eu sempre gosto de falar que um sistema confiável não é um sistema que você vai contar fofoca para ele, ele não vai espalhar. O sistema confiável é que você confia que ele vai dar conta. Não só ele, como todas as coisas que estão relacionadas. Então, se ele vai utilizar um Kafka, o Kafka vai aguentar. Se ele vai, esquece, ele vai aguentar. Se ele consome uma outra API, você já validou o rate limit daquela API, você não vai cair no rate limit, por exemplo. Você já validou, por exemplo, que está replicado em mais de uma região aquele deploy, ou em outra cloud, por exemplo. Então, deixa de ser muito mais menos, né, ferramental ali de apertar botãozinho, vou fazer o deploy em prod, conferir se não quebrou, e você tem que cuidar de todas as partes antes para deixar o ferramental para o time técnico mesmo, né, sênior para baixo. E quando a gente se torna staff, né, a gente lida com três dimensões, né, que é a cultura, a arquitetura e a influência. Então, staff, por mais que seja, você é desenvolvedor especialista, não, você não vai ficar o dia inteiro no código. Você vai ter poder de mudar a cultura do time, da squad, da tribo e da empresa inteira, quem sabe, né? Claro que cultura não se muda do dia para a noite, não vou ser hipócrita aqui também. Mas você tem um poder de estar um pouco mais ali sugerindo coisas, né? Então, pô, a empresa quer que a gente entregue 3 features por semana, mas tem sistema de Gmood ali, né? Que, tem que defender a Gmood. Não é muito lógico, né? Você não consegue fazer deploy a qualquer hora do dia, tem que ter uma reunião lá para você defender porque você vai subir aquilo. Então, quando a gente fala de cultura, são vários outros pilares, né? Tanto a parte da cultura interna, a cultura de avaliação de pessoas, a cultura de plano de carreira, a cultura de desenvolvimento de code review, a cultura de engenharia, para finalmente a gente chegar realmente na parte do código.
quando a gente fala do cargo de staff também, a gente tem muita influência ali na questão da arquitetura, né? E aqui, novamente, não é arquitetura só, ai, vamos escolher a melhor ferramenta. É arquitetura num nível realmente de. Essa arquitetura vai custar muito caro? Esse fornecedor que eu estou querendo trazer, ele tem um bom suporte? Então, eu mesmo estou no momento do time que a gente está fazendo muita prova de conceito com fornecedores. E não é só a gente testar, eu até fiz um artigo na minha newsletter esses dias se, fiz Hello World e funcionou a ferramenta. É a gente testar, por exemplo, se aquele fornecedor que funcionou, se ele tem um suporte bom, quanto que vai reajustar o preço dele, a facilidade de implementar aquilo no dia a dia. Então, quando a gente se torna staff, a gente tem que deixar de ser muito clubista, que eu sei que uma coisa que muita gente é clubista de linguagem, é clubista de tecnologia. Então, eu mesma sou uma pessoa que eu não sou muito fã de Kafka, mas eu sei que Kafka tem problemas que ele vai resolver melhor do que um SQS e um RabbitMQ. Mas geralmente a galera usa ele meio com over-engineering, mas tudo bem. Então, quando você é staff, não é só, tipo, eu gosto dessa ferramenta. Então, quando a gente faz entrevista para staff, eu mesmo já entrevistei pessoas para sênior, vinha gente falando, por que você quer usar isso? Porque é a ferramenta que eu gosto. Na entrevista de System Design, você não pode falar que é porque você gosta, por exemplo. Entendeu? E aí a gente vem falar da parte de influência, né? Quando a gente fala de influência, não é que você vai virar blogueira igual eu sou. É você realmente, você influenciar o time, você influenciar o time na escolha de ferramentas. Não você chegar com a demanda top-down e falar, não, vamos usar essa ferramenta aqui porque sim. É você influenciar o time no sentido de provocar. Então, tem muitos refinamentos técnicos do time que eu não dou tanta opinião para não influenciar no processo ali, quando eu vejo que está fluindo bem, mas eu coloco questionamentos, eu alugo triplex nas cabeças, igual eu vou fazer essa palestra. Então, eu solto alguns questionamentos do, por exemplo, você validou isso em tal cenário? Essa ferramenta resolve isso? A gente já tem outra que faz a mesma coisa dentro de casa, por que você quer trazer outra? Então, quando a gente é staff, você não é que vai chegar com todas as soluções prontas e também não vai ser também aquelas pessoas que, principalmente quando tinha o papel de arquiteto, tinha algumas empresas que o arquiteto meio que o papel era só chegar no time, dar ideia e tchau, te vira, implementa. Não. Você, como staff, você pode dar ideias, você pode estimular o time a ter um pensamento crítico, que é uma coisa que eu faço muito, e principalmente você tem que influenciar eles para ir para um caminho mais lógico. Tem vezes que o time vai ter uma ideia melhor que a minha, tá tudo certo, porque cada um tem sua experiência. Daí também entra a importância de times diversos. Mas você, como staff, você tem que entender quando que a discussão está chegando até alguma saída ou quando que o time está meio que rodando em círculos ali e não consegue chegar na escolha da ferramenta. Ou se precisa de uma nova prova de conceito e assim por diante. Então, sempre lembra, quando você vai com cargo de staff ou até mesmo de tech lead, você tem que ter esses três pilares bem fortes ali na questão de influenciar o time, de tomar decisões de arquitetura, ou ainda pensar em problemas de arquitetura que talvez o time abaixo, né, de senioridade de você não pense, e sempre tentar melhorar a cultura do time, da tribo e da empresa como um todo. E aí, um outro ponto, né? Gostei do ponto aqui que a pessoa trouxe. Tenho minhas preferências, mas quanto mais versátil em linguagem o dev for, é melhor. Por isso, escolhi aprender outras linguagens e me aprofundar a arquitetura justamente para poder ter embasamento. Exatamente. Então, claro que naturalmente uma pessoa vai ter sua preferência de linguagem, mas eu sou javeira. Atualmente, eu sou julgada por isso, eu sei. Mas atualmente eu trabalho com Kotlin, não com Java. Só que mesmo assim eu sei que, por exemplo, se eu quero fazer o script rápido, não vai ser com Java nem com Kotlin. Até rodar JVM lá, o negócio já era. Então, eu vou fazer com Python, com JavaScript, uma Lambda na AWS, por exemplo. Então, é muito importante, até uma coisa que eu falo muito, né? Quando a gente começa a ir por cargo mais de sênior, liderança assim, a gente tem que ser o tal do deve ter, né? Então, você tem que ter a sua especialidade. Então, por mais que eu trabalhe com Kotlin, eu me considero especialista Java, não Kotlin ainda, porque eu trabalhei muito mais com Java. Mas eu sei, por exemplo, que Golang é melhor para tal problema, que JavaScript é melhor para outro. Eu sei, por exemplo, que por mais que eu sou muito fã do DynamoDB, tem problemas que o Postgre é melhor. Então, você tem que saber pelo menos um conjunto de ferramentas que resolvem tais problemas específicos, e a partir disso você consegue influenciar nessas decisões e ser mais imparcial, né? Tipo, claro, todo mundo vai ter sua preferência, mas tem que ser imparcial, porque também um outro ponto muito importante, né? Só para fechar esse ponto,
É que não adianta você, às vezes, o time inteiro ser um time que se empolga muito com tecnologias novas. Você coloca a tecnologia nova e ninguém sabe, e aí vai ficar horrível. Então, eu já tive experiências, por exemplo, que num passado a gente quis trabalhar com Kotlin e Micronaut. Ninguém sabia Kotlin nem Micronaut na empresa. Obviamente, virou um Java super estranho o código, você não quer um Kotlin. Então, também tem que analisar. Eu vou ter tempo para aprender para fazer um código bem feito, dentre vários outros pontos. Beleza? Ah, aqui tinha um comentado também da parte ali de fazer a documentação de passagem de conhecimento. É muito importante, porque é uma coisa que eu faço muito no meu dia a dia. Então, conforme a gente vai ficando muito sênior, deixa eu olhar a hora aqui, a gente acaba virando dono de algumas partes, né? Então, especialista em tal parte, tal produto da empresa. Só que se só fica na nossa cabeça, a gente não cresce, porque quem vai ficar no nosso lugar para a gente poder crescer? Beleza? Fica aí com esse questionamento. Seguindo aqui com o roteiro. Boa. A gente também pode falar da parte de cultura e fluxo, né? Então, times travados por burocracia. Foi aquilo que eu falei. Não adianta a empresa falar, vamos lançar feature nova todo dia, tem um processo de Gmood horroroso. Não adianta a gente falar de vamos inovar, vamos fazer POCs e ferramentas e tudo mais, e demorar 3 semanas para a empresa talvez homologar a ferramenta que você quer testar. Então, o papel do staff é: tem burocracia? Tenta redesenhar esse fluxo. Você não tem poder para mudar o fluxo na empresa inteira? Tenta jogar para cima, joga para o principal vai jogar para o distinct, e assim por diante. Arquitetura e confiabilidade, né? Então, a stack moderna não salva a arquitetura ruim. Então, não adianta, por exemplo, você falar, vou fazer todos os meus sistemas com Rust, com Golang, né, que são tecnologias que estão tanto hypadas, sendo que às vezes você não escolheu um bom banco de dados, sendo que às vezes você não escolheu uma ferramenta de observabilidade. Então, quantas vezes no desenvolvimento, né, talvez principalmente quem é mais sênior, né, mas já foi iniciante em algum momento, subia ali a feature e falava: ah, não vou pôr tanto log, não, porque não precisa. Aí no futuro quebrava em produção, você ia falar, não tem log. Aí você olha para você do passado e você se xinga. Porque você não colocou um log, você não colocou uma métrica. Como você ia ver que aquilo ia dar problema? Então, a coisa que eu acho que é essencial todos os times terem, eles serem proativos em ver que sua aplicação dá problema e não reativos. Então, você não tem que esperar um outro time falar que a aplicação deles parou porque a sua quebrou em produção. Você tem que se proteger, criar métricas, criar ferramentas de observabilidade. E aí a gente entra em outros pilares ali, que eu acho que outras pessoas vão falar disso hoje. Para aí sim, você ver antes das pessoas que deu problema e arrumar sem que seu cliente perceba, seja seu cliente, cliente final da empresa, ou seja, seu cliente, clientes internos, né? Você também tem que pensar em resiliência. Então não adianta ter melhor stack e tudo mais se você não pensa numa resiliência, num circuit breaker, numa replicação ali entre regiões e entre os outros pontos. Segurança, muito importante. Não adianta ter a melhor stack do mundo e você deixar a sua API exposta para a web inteira, os dados da empresa voando por aí. Se você lida com dados de cartão de crédito, então pior ainda. E outro ponto, né, que eu acho que muita gente erra é esperar chegar num cargo de liderança para realmente atuar como líder. Então, eu digo sinceramente assim que eu comecei a ser líder muito antes de eu ser líder. Então, eu sempre fui aquela pessoa que gostava de, desde pequeno, organizar trabalho em grupo, organizar brincadeira que ia fazer na escola. Só que aí, trazendo para a parte do mercado de trabalho, eu era pleno, eu já estava ali tentando ajudar a galera a organizar as demandas, eu estava tentando entender o que, que eu ia fazer, eu já estava me convidando para ir ter problemas maiores, né? Então, a coisa que eu falo muito, porque eu faço mentoria também, né? Se você não é colocado em problemas maiores que te ajudam a chegar num cargo de sênior, você tem que pedir por esses problemas. Vai chegar uma hora que você vai querer colher deles, tudo bem. Hoje em dia eu também falava, não, gente, pode deixar esse problema outra pessoa, mas não dá mais. Mas assim, quando a gente quer um destaque, um papel de liderança e a sua empresa não tem estruturado um plano de desenvolvimento que realmente vai falar, olha, você vai fazer isso, depois de um ano eu vou te botar nesse tipo de problema, depois de um ano você vai falar com o cliente final, você tem que se colocar. Então começa a pegar a frente, começa a pedir para ser incluso em reuniões, em decisões de arquitetura e assim por diante. Foi isso que eu fiz e assim que eu consegui sair de estagiária para sênior em 5 anos, basicamente. Então, eu não sou só sênior de 2 anos, sou em 5. Mas por quê? Porque eu fui criando cascas de problemas, né? Então, o que diferencia a pessoa ser muito sênior é o tanto de problema que ela resolve. Então, por mais que foram 5 anos, quantos problemas eu resolvi, quantos clientes finais eu ajudei, quantas coisas eu aprendi.
Então, até já fechando esse parênteses aqui de carreira, né? Senioridade não é sobre os anos de experiência que você tem, é sobre o quanto de valor e o quanto de problema você resolveu nesses tempos. Então, não adianta você ter 10 anos de experiência, mas você só ficou fazendo crude simples a vida inteira, não teve reunião, não tinha soft skill, não se posicionava nem nada do tipo. Então, tem esse papel de liderança invisível até antes de você ter o cargo de liderança, né? Então aqui eu coloquei gestão, mas também pode ser uma gestão mais técnica, né? Então, primeiro você se posiciona como líder para depois você virar líder. Foi isso que aconteceu comigo e é isso que eu vejo que é um grande caminho para todo mundo conseguir o mais rápido possível chegar num cargo de liderança. Continuando aqui, porque senão eu vou estourar o tempo. E aí a gente tem alguns casos reais, né? Então aqui eu não trouxe um caso específico de uma empresa, mas eu já tenho vários casos que eu tive ali ao longo da minha carreira antes de eu enxergar essas coisas, né? Que é... Ah, todos os testes passaram, o Sonar falou que estava lá tudo verdinho, né? Não tinha duplicação de código, mas mesmo assim caiu. Então, se eu testei, se eu escrevi o teste, por que que o sistema caiu? Por que que ninguém estava monitorando? Ou o que que acontece às vezes? A pessoa vai lá, gasta um baita tempo para fazer um dash maravilhoso no Grafana. Alguém fica o dia inteiro com o Grafana aberto? Sejam sinceros aí no chat. Quem usa Grafana ou outra ferramenta, vocês criam o dash, vocês ficam o dia inteiro lá parado assim olhando. Ah, vou ver se a barrinha lá do lag do Kafka vai aumentar. Não, você precisa de alerta, você precisa de algum tipo de métrica. O dash é para tipo, vou abrir e vou olhar, mas você não vai ficar muito provavelmente o dia inteiro com ele aberto ali. Ah, a barrinha subiu, ah, a barrinha desceu, entendeu? Você tinha ferramenta moderna, mas o seu time era travado. Às vezes, até quando quebra em produção, você tem tanta burocracia para subir um fix que fica lá travado horas o problema. Ou ainda, o time tem uma cultura muito tóxica. Então, vai ver que era um problema que alguém tinha falado em alguma reunião, só que porque aquela pessoa não era mais sênior, todo mundo ignorou. Então, às vezes acontece muito isso, né? De vocês levarem como uma pessoa mais sênior como a verdade absoluta, sendo que às vezes uma pessoa júnior, plena, estagiária, que eu vi que tem estagiária aqui no chat, vai trazer uma ideia genial e você ignora. Aí vai ver e quebra porque você não seguiu a ideia dessa pessoa. Sendo que vai ver que essa pessoa sênior tá há 30 anos na empresa, mas não fez um curso para se modernizar, não tá num evento igual vocês estão aqui. E a pessoa estagiária tá ali na faculdade, tá ali em evento, tá fazendo várias outras coisas, então provavelmente tem um conhecimento de mercado muito mais atualizado que a pessoa sênior que tá há 10 anos na empresa. Então também tem que pensar nessa cultura a nível, a gente tá ouvindo todas as pessoas que tá no time, todas as vozes, todas as experiências. E aí a gente chega nisso, né? Como que você melhora? Se você não tem monitoramento, se o time não tem flexibilidade, se a cultura é tóxica para alguém trazer uma ideia nova. Então, fica esse questionamento. E aí, outro ponto muito importante, né? O que você faz não é o que te promove, é o que você entende, o que você transforma. Então, quando a gente vai fazer avaliação de performance, né? Então, eu até faço muito, eu indico todo mundo fazer o que eu chamo de brag document. Tem no Notion, depois, quem quiser mexer no LinkedIn que eu mando, né? Que é você realmente reunir todas as suas entregas ali. Geralmente, quando você é iniciante, no seu brag document, tem muito ali, eu criei um API tal, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Quando você passa de sênior em diante, não é mais isso. Seu tipo de entrega começa a ser o quê? Eu fiz vários alinhamentos com stakeholders, eu reduzi impedimento do time, eu fiz uma melhoria na pipeline para ajudar na velocidade de entrega. Aí entra assim a pipeline, que é o título dessa palestra. Mas não a nível código, mas no nível você viu que a pipeline lenta estava afetando o time de entregar e afetando a cultura e motivação do time. Tudo isso sem ser gestora do time. Então, você vai ter que ter entregas de transformações e resultados reais, não entregas de, eu entreguei um endpoint novo, eu entreguei um botão novo, eu entreguei uma tela nova. Isso é entrega que iniciante faz. E tudo bem, é o papel deles. Mas de sênior em diante, você tem que pensar em redução de custo, você tem que pensar em aumento de lucro da empresa, em diminuir latência. São outros problemas, são coisas que impactam a experiência do cliente final, a transformação para o cliente final e não só, eu entreguei um endpoint, gente, é isso. E aí, né, muito importante, né? DevOps no nível staff é coragem. Então, é coragem de dizer que isso daqui do jeito que tá não vai escalar. Isso daqui do jeito que tá vai quebrar. Isso daqui do jeito que tá vai dar M. Não vou falar palavrão. Então, assim, é você ter coragem para falar que a decisão que outra pessoa tomou não vai dar certo. É você ter coragem para falar que não faz sentido.
Então, às vezes, vai vir a área de negócios trazendo 30 ideias mirabolantes, você tem que ser a voz do time, você vai ser a voz técnica, muitas vezes, do time, de falar, não vamos fazer, não faz sentido. Essa ferramenta é ruim, não é porque, sei lá, você viu uma palestra de alguém falando que a ferramenta era boa, que ela é boa. Na vida real, talvez não seja. Era só o pitch ali da palestra no evento. Então, quando você é staff, ou até mesmo tech lead, né? Mas aqui eu vou trazer para o meu lado mais de staff, você tem que ter coragem para dizer não, para saber fazer escolhas, para saber dizer que se você não parar o time inteiro, ou talvez metade do time para olhar um débito técnico, a empresa vai cair. O que adianta ter feature nova se a empresa vai cair? O sistema dela? Nada. Então você tem que ter coragem para se impor também, principalmente, beleza? Daí que entra soft skills, comunicação, negociação e vários outros pontos bem importantes. Deixa eu ver como que estamos de tempo. Deixa eu me hidratar. E se hidratem também, tá? Staffs também tem que ser muito hidratados, que a gente faz muita reunião o dia inteiro e a gente fica sem voz. E aí, novamente, ferramenta ruim, ferramenta boa não salva sistema nem cultura ruim. Então, elas só vão acelerar o desastre. Então, novamente, não adianta você contratar a melhor ferramenta do mundo, você fazer tudo bonitinho, se o time não sabe lidar com a ferramenta. Se a cultura da empresa não deixa a ferramenta funcionar do jeito certo. Se vocês usam a ferramenta de feature flag para colocar lógica de código, por exemplo. Se vocês usam a parte de as configurações ali das métricas de escalabilidade, por exemplo, um QDA, um HPA da vida, se você coloca uma métrica que não faz sentido. Então, isso daqui também é um ponto muito importante, né? Tipo, não estava no roteiro, mas aqui. Muita gente erra porque na hora de, por exemplo, configurar a métrica de escalabilidade, eu vou colocar se a aplicação tem não sei quantas requisições HTTP. Aí vai ver, a aplicação não tem nenhum endpoint HTTP, tipo, é só um consumer Kafka. Então, por que você colocou a métrica de HTTP se ela não recebe requisição HTTP? Então, primeiro você tem que entender o negócio, entender quantos, por exemplo, quando eu trabalhava no aplicativo de delivery, né? Obviamente o horário do almoço era um pico. Então, por exemplo, eu sabia que de tal horário vai vir X requisições, então a média é essa, se chegar nessa, X requisições, aí sim que eu tenho que escalar para não sei quantos pods. Depois desse horário, diminui os pods. Então, tudo começa você entendendo o negócio, para depois você chegar na ferramenta e depois chegar na pipeline, que é o título dessa palestra, tá? Outro ponto, você usa GitHub Actions ou outro, né? Que não é nenhum favoritismo com o GitHub. Mas você ainda depende de heróis deploy. Então, às vezes, você investe muito em, nossa, vou trazer a melhor ferramenta para fazer deploy, vou trazer uma pipeline super maravilhosa, colocar um monte de estágio lá de Sonar, de Fortify, um monte de coisa. Só que aí, só o sênior faz deploy. E aí, cadê a agilidade do time? Aí vai o sênior, tá lá preso em reunião o dia inteiro. E aí, como é que faz a parte ali do deploy? Como é que fica a agilidade? Como é que fica a velocidade de entrega? Se você tem uma baita pipeline, um baita fluxo de DevOps maravilhoso, DevOps a parte ferramenta, só que você depende de uma pessoa só para fazer deploy. Não tem agilidade se só uma pessoa tem permissão para fazer deploy. O time inteiro tem que ter conhecimento e maturidade para lidar com fluxo de deploy e com pós-deploy principalmente, né? Não o TDD, não é teste depois do deploy, tá, gente? E aí eu também trouxe algumas métricas, né? Então, 86% dos times com pipeline automatizada ainda enfrentam falhas graves por ausência de boas práticas culturais. E não sou eu que estou falando isso, é o Google Cloud especificamente. Sem cultura DevOps não há estabilidade. Então, novamente, DevOps não é pipeline, não é ferramenta, não é ficar verdinho no sonar, não é passou na verificação de segurança do Fortify porque você fez o mínimo de não deixar a credencial exposta. É você ter uma cultura de agilidade, é você ter uma cultura de qualidade do desenvolvimento, de escrever um código de qualidade, de trazer inovação para o time, para aí sim a gente chegar na estabilidade do sistema, de que o sistema não vai cair do nada, por exemplo. E aí, trazendo um pouco mais de métricas, né? 208 mais frequência de deploy, 100 vezes menos tempo de recuperação em times com cultura DevOps forte. Então, o tempo de recuperação é aquele MTTR, se eu não me engano, né? Que é a taxa ali que você demora ali para recuperação. Então, se você tem a cultura DevOps forte, é assim, beleza, fiz tudo maravilhoso, mas mesmo assim, de algum motivo sei lá, a API final, a API que a gente consumia, resolveu que ia trocar o contrato da API de última hora, não avisou a gente, quebrou em produção.
Acontece. Só que o time era tão maduro que você tinha, não só o dash do Grafana, mas um alerta ali também. Você tinha um alerta ali, por exemplo, via Thanos, que na hora que subiu, você já viu que deu erro. Assim que você subiu, você já viu que ficou tudo vermelho. Você já fez o rollback na hora, você não precisou ficar esperando. Ah, vamos chamar o tech lead para fazer rollback, para subir um fix. Não. Você tem que subir na hora. Então, todo mundo tem que ter permissão para fazer isso. Ah, eu subi uma variável de ambiente errada. Todo mundo tem que ter permissão para trocar. Você tem que ter uma velocidade rápida para você corrigir o erro, tão rápido quanto é para você fazer o erro, né? No caso, fazer a feature. Então, não adianta você ter todo um fluxo agilizado de desenvolvimento se você não tem um fluxo agilizado de correção de erros. Porque assim, gente, pode ser que aconteça erro em produção. Ninguém está livre disso, mas claro que você tendo uma cultura forte, acontece bem menos. Novamente, não fui eu que disse isso, é o pessoal lá da Dora Report, lá do Dora Metrics, lá, que é bem famoso. Deixa eu me hidratar. Caso vocês tenham experiências, causos, dúvidas também, curiosidades, podem mandando aí no chat, tá? Tô vendo o LinkedIn de vocês. Você mede muitas vezes o tempo de build, né? Então você fica, nossa, a pipeline está demorando 10 minutos e era para demorar 7. Mas você mede o impacto no cliente? Você tem algum tipo, você como staff, tem algum tipo de contato direto com o cliente, nem que seja utilizando a PM ali como proxy, né? Então você consegue ter uma proximidade com a PM, por exemplo, para saber de que, olha, o cliente final adorou a feature, olha, ele adorou, mas ele quer essa daqui. Olha, ele acha que poderia ser melhor desse jeito. Ou ainda, voltando muito atrás, antes de desenvolver uma feature nova, você valida com o cliente se aquilo vai ser útil. Não adianta você tirar a feature nova, um produto novo de vozes da sua cabeça. Você tem que saber se aquilo vai ser útil para o seu cliente. Porque senão você vai fazer para vender para quem? Lembra que no final é tudo sobre a empresa ter que ganhar dinheiro, né? Então você tem que fazer coisas, por mais que seu cliente seja um time dentro da empresa, se for um produto interno, isso vai ser útil para a pessoa ou você está fazendo só pelo seu ego porque é legal? Então vai muito além do tempo do build. O tempo do build é a última etapa, é botar a feature no ar. Mas e a parte de antes? E aí, novamente, muitas vezes, quando você tem PM no time, a PM faz muito isso, mas também fica ali mais próximo do time de produto. Porque às vezes pode ser que venha uma ideia mirabolante e você também, como staff, tem que barrar. Tipo, é muito legal, mas assim, eu acho que vai demorar uns 6 meses pra gente entender como é que faz isso. Alta performance técnica sem cultura gera burnout, não performance. Então não adianta a gente falar que a gente entrega rápido pra caramba, mas você tem um processo de code review com a galera totalmente tóxica, você tem um processo de avaliação que não reconhece ninguém, você não tem o mínimo tipo de processo para melhorar o dia a dia do dev como um todo ali, tipo, é totalmente burocrático. O equipamento que a pessoa tem para trabalhar é péssimo, então você exige velocidade, já aconteceu comigo. Exigia velocidade, só que a máquina era tão lenta que nem o autocomplete do IntelliJ funcionava. Então, como que eu ia ser ágil desse jeito, né? Então, assim, você pode exigir alta performance, sim. Se você dá a base, você tem cultura para isso. Porque senão você só vai ter burnout, não performance. E ninguém quer ninguém com burnoutinho, né? Burnoutinho não é nosso amiguinho. E aí a gente volta para o caso que o moço tinha comentado. Você ensina ou você só entrega? Lembra, gente, quando a gente é staff, a gente tem sim um conhecimento maior de coisas do time do que talvez outros membros do time. Mas se a gente centraliza o conhecimento todo na gente, a gente não vai crescer. A gente precisa tirar esse conhecimento da nossa cabeça. Então, aqui no meu time atual mesmo, tem alguns processos e ferramentas que eu era a pessoa ponto central ali, porque eu acabei adotando, digamos assim, aquelas coisas, aqueles produtos para eu mexer no meu dia a dia. Só que entende que se isso fica só na minha cabeça, eu não consigo me dedicar a outras coisas. Então, eu queria priorizar outras coisas. Tinha outras coisas que eram mais prioritárias no momento. Só que eu só estava com esse conhecimento na minha cabeça. Então, o que eu fui fazer? Antes de eu pegar as outras coisas, eu já comecei a documentar, comecei a fazer cálculo para passagem de conhecimento, já comecei a mapear quem ia ser a pessoa com o mesmo conhecimento que eu sobre o assunto. Então, claro que a gente, como staff, tem que dar o suporte técnico, mas não é guardar só na nossa cabeça. Primeiro, porque a nossa cabeça esquece, claro. Mas segundo, porque você precisa ajudar que as outras pessoas cresçam.
E volta naquilo que eu falei alguns slides atrás. Se a informação fica só na sua cabeça e só você sabe disso, você não vai crescer. Você tem que ter um substituto no seu lugar para aí sim a empresa pensar em te promover. Então, por exemplo, se eu não tiver alguém no time que tem mais ou menos o mesmo conhecimento de produto e técnico que eu tenho, não tem chance nenhuma de eu ir para o cargo de principal, por exemplo. Porque, tipo, se me botam como principal, em vez de cuidar da squad, eu cuido da tribo. Quem vai cuidar da squad? Eu ia ter que continuar muito focado na minha squad e não na tribo, que era o papel de principal. Só um exemplo, tá? Staff que não replica conhecimento vira gargalo disfarçado. Então você vai virar um gargalo, porque vai estar um monte de gente no Slack te perguntando, você querendo fazer outra coisa, você em reunião, e você não consegue. Então, novamente, de que adianta sua pipeline maravilhosa, bonitinha, cheia de stages e verificações, se você não passa seu conhecimento para o time? Se o time vai ficar travado na primeira etapa, que era entender a tarefa e a regra de negócio, porque você, Stephanie, ensinou para ele. Você não deu o mínimo de informação de contexto no refinamento técnico. Isso começa lá no refinamento técnico, por exemplo. Se você sair amanhã, o sistema vai quebrar? Então, se você, por exemplo, sai da empresa e ninguém sabe cuidar mais do sistema, claro, você tem muito conhecimento, mas você tem que deixar o time apto a cuidar. Então, pensa, se você hoje sai da empresa, o time conseguiria viver sem você? Eles conseguiriam subir uma feature nova, corrigir um bug, eles entendem minimamente como que isso funciona? Se você respondeu que não, então você não construiu engenharia e muito menos uma cultura de engenharia. Você só deixou rastros em um sistema legado, talvez um pouco duvidoso. E aí a gente entra num termo que eu não sabia que tinha um nome para isso, eu descobri montando essa palestra, que é Engineering Enablement, que é exatamente essa parte de fazer coisas, ações, processos para agilizar o dia de devs. Então entra a parte de Developer Experience, entra a parte de documentação, entra a parte de melhoria de processos, de ferramentas, várias outras coisas para você, como staff, deixar o time mais apto possível a fazer o trabalho deles, que é entregar feature. Então volta lá no começo. Não é só pipeline. Você tem que deixar o time apto a fazer tudo isso que vem antes dele usar a sua maravilhosa pipeline que você construiu ou que você, como staff, é a pessoa que mais sabe. Então, o que que você está fazendo hoje para deixar o dia a dia do seu time mais ágil? Aqui eu estou falando muito voltado para staff, mas todo mundo, independente da senioridade, tem um pouco de poder para isso. Então, pode ser que você descobriu uma regra de negócio nova, você descobriu como é que cria massa de teste, documenta. Seja você a pessoa que vai melhorando o engineering enablement do time, mesmo que você não seja staff, mas se você é staff e não faz isso, você está sendo staff talvez um pouco incorreto. Ou se você é sênior e quer virar staff, começa a fazer isso hoje, porque isso é base para ser staff, para ser tech lead, mas principalmente staff. O que que você pode remover hoje que está atrapalhando o time? Você pode remover uma reunião todo dia para aprovar a Gmood? Você pode remover um estágio lá do Dockerfile que demorava muito e dava para escrever de um jeito melhor? Você pode remover o número de reuniões infinitas que botam um time, sendo que só você poderia ir lá e depois passar o conhecimento? Então, o que que você hoje, como staff, como sênior, está fazendo pelo seu time? Além de só falar, eu sou staff software engineer. 23% mais retenção e 38% mais velocidade de entrega em times com práticas de enablement técnico, aquele engineer enablement. Novamente, não fui eu que disse isso, foi esse livro Accelerate, que está na minha lista de desejos da Amazon. Então, deixa o dia do time mais fácil. Novamente, você não vai conseguir mudar essas coisas do dia para noite, tá? Tipo, se a empresa usa Gmood e tudo mais, não é do dia para noite você chegar aqui depois dessa palestra, abaixa a Gmood já. Não. É um processo, só que você tem que ser a pessoa responsável por começar isso. Porque talvez outros staffs também tenham a mesma dor, mas ninguém teve a coragem, volta no que eu falei que staff era coragem, de falar que esse processo era péssimo, de que não tinha como ter agilidade e feature nova toda semana, se tinha só um dia da semana que pode fazer deploy. E ainda tinha que defender a Gmood no horário específico. Entendeu? Staff é a ponte entre a tecnologia e a estratégia. Então, quando a gente vira staff, a gente para, por mais que você é desenvolvedor especialista, você não vai cuidar só disso. Você vai cuidar da estratégia. Você vai cuidar de como que o time vai gerar valor com código. Você tem que pensar em quick wins. Então, a coisa que a gente faz muito no time é mapear tanto entregas maiores quanto que quick wins, que são ganhos rápidos, né? Que são coisas pequenas, mas que essa coisinha pequena para a gente técnico fazer vai gerar muito valor para o cliente final e vai ficar. Uau, o time da Camila gerou um grande valor para o meu time, mesmo aquela entrega maior estando muito pendente. Então, isso é estratégia.
Então, você vai juntar seu conhecimento técnico com a sua estratégia, junto com o time de produto, para gerar valor para o cliente final, seja time interno, seja cliente final mesmo, certo? E novamente, né? Deixa eu me hidratar. DocMotion eu nunca usei, vou dar uma olhada depois. Agora, Confluence, eu sou Confluence Lover, ainda mais que agora tem uns negócios de IA no Confluence, e ele meio que revisa a nossa escrita, uns negocinhos legais, é bem legal. Você está otimizando o quê? O código ou o resultado? Então, quando a gente é sênior, a gente sim se preocupa em vou fazer o código mais otimizado, vou otimizar a performance. Quando você é staff, você se pergunta com o resultado. E lembra, o resultado não é só código, é a necessidade do cliente final. Então, você está otimizando a experiência do seu cliente final? Você está otimizando o resultado do seu time? Você está trazendo entregas que vão ajudar o seu time a se desenvolver? Ninguém vai te dar permissão para liderar. Então, a coisa que acontece muitas vezes é, às vezes, você está num cargo de liderança, mas você fica, ai, eu não sei se eu falar, se vão me interpretar mal, o que que vão pensar de mim. Ninguém vai te dar permissão para liderar. E liderar não é mandar, tá? Liderar não é coisa só hierárquica. Liderar é ser uma pessoa que traz mudança. É igual eu tô jogando um monte de questionamento para vocês, estou liderando aqui uma mudança. De tipo, vocês pararem de pensar só como sênior e pensar como staff. E isso vai para todos os níveis, tá? Se você, como estagiário júnior, tá tendo esse acesso a esses questionamentos hoje, quando você chegar no papel de sênior para staff, você com certeza já vai estar muito mais maduro do que uma pessoa que nunca parou para pensar nisso, tá? Então, não espere uma permissão de, olha, Camila, levante sua mãozinha e faça seu questionamento. Isso não vai vir. Isso não vai vir nunca. Você que vai ter que fazer isso. E sim, quem não é visto não é lembrado. Então, se você não questiona, se você não traz inovação, se você não se posiciona, quem vai lembrar de você? Só porque você entrega código bom? Isso daí qualquer sênior faz. Mas agora, para virar staff, você não basta só entregar código bom. Tem que fazer outras coisas que ninguém vai te dar permissão e ninguém vai te mandar. Vai, Camila, questiona, por exemplo. E se você tá esperando por um ok, você tá esperando por, ok, Camila, agora você pode dar opinião. Eu tô falando meu próprio nome quando falo o nome de vocês. Ok, Camila, você pode dar sua opinião? Você já ficou para trás. Porque enquanto você tava esperando o melhor momento ou a sua ideia ficar um pouco mais madura, outra pessoa deu uma ideia que talvez era parecida com a sua, mas ficou, olha, a ideia foi do carinha ali, foi da mocinha ali. Ela que trouxe inovação para o time. Então, na hora de botar uma promoção, se vocês dois são concorrentes, quem que vão promover? Você que só entrega um maravilhoso código, ou a outra pessoa que, além de entregar um maravilhoso código, também traz questionamentos relevantes para o produto e para a parte técnica? Vocês já sabem a resposta, né? DevOps no nível staff é visão, decisão e coragem, e isso nenhuma ferramenta faz. Então, novamente, não adianta ter a melhor pipeline do mundo se você não tem visão de negócio, se você não tem visão do roadmap da empresa, se você não sabe tomar decisões técnicas, se você não tem background de várias ferramentas para saber qual ferramenta é melhor para cada cenário, e principalmente, ainda que você tenha esse conhecimento, se você não tem coragem para se impor e falar, esse negócio não funciona. Esse fornecedor que você trouxe é péssimo. Não adianta ter a pipeline melhor do mundo, a ferramenta mais hypada do mundo, se você não cuida disso. Não adianta, que nem a gente falou de documentação, né? Ter o Confluence, ter um Backstage, né? Que é um developer ali bem, developer hub bem conhecido ali do Spotify, né? Que é open source. Se o time não tem conhecimento de como configura, não tem tempo para fazer a documentação. E se essa palestra te incomodou, né, aqui nos seus minutos finais, ótimo, era essa ideia. Era eu chegar do almoço trazendo questionamentos para vocês, né? Então é porque tá na hora de você começar a mudar seu nível, não só seu nível de você virar staff ou virar sênior ou, enfim, o nível de carreira que vocês são, mas é você mudar o nível de comportamento, de contribuição para o time como um todo. É você realmente trazer um maior questionamento, uma maior mudança ali para o time. E você não vai ter permissão para isso. Você precisa começar com essa mudança agora. Você precisa começar a trazer esses questionamentos agora. Beleza? Era isso, gente. Nesse QR Code aqui, eu deixei o convite para um workshop que eu vou fazer sobre exatamente a parte de Dev Sênior. Então, eu vou trazer toda essa parte de soft skills, de posicionamento de Dev Sênior,
de System Design, então vai ter workshop de System Design dentro do workshop, de entrevista de System Design também vai ter uma mock interview ali comigo, que eu vou escolher uma pessoa. Então, se vocês quiserem participar, escaneiem esse QR Code, quem não conseguir pegar o QR Code, me chama no LinkedIn depois ali que eu passo. Muito obrigada, tô vendo aqui os comentários, né, se não der tempo ali de fazer perguntas, tudo bem. Aí eu leio ali os comentários e vou respondendo, mas obrigada, pessoal da organização, pela oportunidade, espero que vocês tenham gostado da palestra.